Pode se apresentar? Eu sou a veterinária Luciane, eu sou sócia proprietária aqui da Petlândia. A gente está no ramo aí há 4 anos, vai fazer esse ano. E antes de ser Petlândia hospital, nós fomos clínica e antes ainda nós fomos só mãe idosa. Tá, então já trabalharam em tudo quanto é área com pet. Sim, no ramo pet eu tô há 12 anos já. Há bastante tempo. Há bastante tempo. E eu tenho de formação veterinária mesmo 4 anos. Uhum. E tenho 28 anos. Não sei o que mais tu precisa. Tá ótimo. Por que tu escolheu essa profissão? Só uma afinidade ou teve algum motivo? Na verdade, eu tenho a minha família, enfim, sempre a minha mãe, a minha irmã, a gente sempre gostou muito de animal, então o meu sonho mesmo era ser médica veterinária. Isso foi um sonho desde quando a gente tem 15 anos, que a gente entra ali no ensino médio e a gente começa a pensar o que a gente quer fazer. E eu sempre gostei muito de estudar também, então isso sempre foi um sonho de infância mesmo. Sempre disse que queria ser veterinária. Uhum. Então. Nossa. Perdão, ficou meio. Teve alguma inspiração nessa tua escolha de carreira? Alguém que te apoiou bastante, que tu Tu diz foi depois de importante? formada? Depois ou antes também, alguém que conhecia alguma veterinária, se a sua paixão pode ter sido inspiração de alguém? Olha, quando a gente entra na veterinária, o negócio assim é um pouco diferente do que a gente imagina. Isso eu sempre falo assim quando a gente tem estagiário que trabalha com a gente e tudo mais, porque é tudo muito lindo, é tudo muito bonito. Mas quando tu conhece a realidade da veterinária, tu vê que, na verdade, o veterinário só participa da parte que não é bonita. É. A gente só participa da parte onde tem tristeza. É claro que tem, né, quando a gente tem sucesso em tratamento e tudo mais, isso deixa a gente muito contente e realizado profissionalmente. Mas até tu chegar nisso, é tudo muito difícil. Quando eu entrei na veterinária mesmo, nos primeiros anos de faculdade, a minha ideia era trabalhar com grandes. Né? Acho que eu sempre digo assim que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer. Entra na veterinária, quer trabalhar com cavalo, quer trabalhar com vaca, quer trabalhar com Coisas mais exóticas. Exatamente. Então, e daí eu passei a minha faculdade inteira meio que focando nisso. Eu fui fazer uns cursos focado nisso e tudo mais. E quando eu fui pro final da faculdade, eu tive um boom, assim, e os pequenos me escolheram. Não foi tu que escolheu, eles Não, escolheram. eles me escolheram. Então, eu conheci uma veterinária, né? Na verdade, eu tinha o banho e tosa e eu tive a oportunidade de abrir a clínica 24 horas na época e eu nem era formada ainda. Faltava 8 meses para mim me formar. E eu pensei que eu não podia perder a oportunidade de abrir a Petlândia clínica, porque a Petlândia já era banho e tosa, né? Então eu abri e eu conheci uma veterinária que ela literalmente foi a minha inspiração, assim. Ela era uma veterinária incrível, assim, tu olhava para ela e tudo que ela fazia, parecia que ela fazia sem problema nenhum, sem medo. Sabe quando tu olha para aquela pessoa e tu vê assim que ela tá fazendo aquilo porque ela ama fazer aquilo? Sim. E eu comecei a olhar aquilo, e ela era de pequenos, eu comecei a olhar aquilo e pensar que eu queria ser exatamente igual a ela. Então, ela me acompanhou aí nesses primeiros meses de clínica, ela trabalhou pra gente na clínica 1 ano, eu fiz o meu estágio com ela, e dali pra frente aí eu comecei a estudar pequenos, e fiz pós-graduação em pequenos e tudo mais, e foquei nisso e fui nisso. E como foi esse processo de abrir a clínica para ti? Foi desafiador. Imagino. Foi bem desafiador, porque desde o primeiro momento eu abri a clínica e ela era 24 horas. E, assim, uma dificuldade que, por mais que não pareça, a gente tem dentro da veterinária são pessoas para trabalhar. Porque, tá, pessoas para trabalhar a gente tem muitas, mas eu preciso de gente de qualidade para manter a qualidade no serviço. Por quê? Porque hoje a Petlândia, as pessoas não veem a Petlândia como a Petlândia, as pessoas veem o meu nome por trás. Então, independente se eu não estou aqui 24 horas, as pessoas entendem que eu entendo o que está acontecendo aqui 24 horas. Sim. Então, a formação de equipe é algo muito desafiador, tanto no início e até hoje, tá? Até hoje a formação de equipe é algo muito, muito complicado, assim. Então, assim, principalmente esse desafio, tá? Diferente disso,
Eu sempre quis isso, então eu meti a cara e deu certo. Tá certo, vai lá. Exatamente. Qual que tu diria que era o perfil profissional, de um profissional dessa área? Quando tu tá contratando alguém, o que que tu procura? Alguma habilidade específica? Primeiro de tudo, que ama o que tá fazendo. Porque se tu Importante. não gosta do que tu tá fazendo, tu não vai fazer bem feito nada. E assim, hoje as pessoas, elas, infelizmente, elas fazem veterinária porque é bonitinho. E daí, quando tu acha que tu vai colocar um jaleco branco, tu vai sentar numa mesa e tu vai atender aquele cachorrinho de apartamento que não tem pulga, que não tem problema, isso não acontece. Principalmente na rotina da Petlândia. Isso não acontece. Então, principalmente uma pessoa que goste do que tá fazendo, principalmente uma pessoa que ame o que faz. Porque quando a pessoa vai realizada profissionalmente, a gente nada mais importa. Não importa se tu vai ter que acordar às 2 da manhã, não importa se tu vai ter que ficar a noite sem dormir, não importa se tu faz aquilo, se tu tem amor por aquilo, tudo vai embora. Então, primeiro de tudo isso, e depois há uma pessoa que não tenha medo, porque na veterinária, como em qualquer medicina, tu pode errar. E se tu errar, ok, né? A gente tem que cuidar muito para não errar, mas ter medo é um problema. Então, não dá para te ter medo, não dá para te ter medo de meter a cara, tem que estudar, tem que fazer. Então, acho que pessoas com perseverança, assim, uma das principais também. Já pegando o gancho, tu disse do dia típico, Uhum. como tu diria que seria um dia típico aqui no teu trabalho? Correria, Sempre? sempre. E eu acho que tu deve ter olhado um pouco do nosso trabalho, né? Sim. E quando eu abri a Petlândia, a nossa ideia sempre foi trabalhar para a comunidade. Isso sempre foi algo que eu quis. Mas essa questão que hoje eu sou veterinária de inúmeras ONGs e sou uma veterinária que tem uma especialização em animais de maus tratos, né? Então eu faço laudos em animais que estão em maus tratos, em tutelas perigosas e tudo mais. Então, principalmente essa rotina, ela não é legal, ela não é bonita. Porque o que tu vê são atrocidades, dia após dia, que tu não imagina que pode acontecer. Não imagina mesmo, assim, são coisas horríveis. Horríveis, assim, coisas que tu não acredita que um ser humano pode fazer. Sim, eu vi o caso que vocês postaram do coelho agora, né, na época de Páscoa. Exatamente. Esse é só um e esse é leve. Eu não sei se tu conhece o caso do torturador de gatos. Não conheço. Dá uma olhada, foi no ano passado. É daqui? É daqui de Caxias. Uhum. Nossa, meu, Sim. como é que não consegue? Exatamente. Então, dá uma olhadinha lá, tu vai ver. Ele literalmente torturava gatos. Ele amarrava os gatos com as 4 patinhas, colocava peso no pescoço. Então, isso foi algo que foi descoberto por uma ONG. A gente foi até lá, laudou, fez essa questão aí de a prisão, né, com os maus tratos e tudo mais. E isso é algo que a gente se expõe demais. Eu, principalmente, meu nome tá na frente de tudo aí, né? Então, essa questão dos maus tratos, assim, foi algo que nem eu falo dos pequenos, é uma coisa que aconteceu e foi acontecendo, e foi uma coisa que eu me identifiquei e a gente acabou ficando bom nisso. Quando a vida chama, a gente vai. Exatamente. Então, eu faço isso, faço com muito prazer, né? Então, assim, o que a gente vê aqui na Petlândia, principalmente, que eu posso definir em uma palavra só, é que o dia, assim, ele nunca é igual ao outro. Todo dia a gente tem uma coisa nova para aprender, todo dia a gente tem um caso novo, interessante, e isso, quem trabalha aqui, instiga o veterinário a ser cada vez melhor. Porque se tu não for bom, tu não vai conseguir resolver as coisas. Sim. Então, isso é algo que a gente lida muito aqui no nosso dia a dia, assim, com todo dia uma coisa nova, um caso novo, casos atípicos, assim, que a gente nunca viu na vida, um outro veterinário nunca viu, e até a gente vai procurar, vamos procurar um artigo para ver se tem isso aí. Nunca vi, não vamos escrever um artigo, vamos colocar na rede então, porque isso é uma coisa que a gente trabalha bastante aqui, com coisas muito atípicas, assim, e isso é muito legal. Essa especialização que tu diz em animais de maus tratos, tu fez algum tipo de curso ou foi por experiência? Na verdade, assim, eu tenho bastante experiência nisso, porque nós só no ano passado a gente fez mais de 20 retiradas de maus tratos, né? Mas eu tenho um curso que é de laudos periciais.
Então, a gente vai lá com uma responsável da ONG, né? Que a gente chama que eles ficam responsáveis financeiramente por esse animal. E a gente avalia o local, avalia a situação do animal e faz um laudo do local e de como esse paciente estava. E daí, dessa forma, o, o, o tutor, né, dessa tutela perigosa vai preso, responde processo e tudo mais. E assim que a gente consegue ter um pouco de justiça por esses animais. Tá, eu sei que tu ama tua profissão e eu sei que tem dias muito difíceis, mas tu conseguiria me dizer uma coisa, as coisas que tu mais gosta e que tu menos gosta nessa área que tu trabalha todos os dias? Que eu mais gosto. Não necessariamente uma coisa que tu mais gosta, mas uma coisa que te traz prazer, uma coisa que faz seu dia mais feliz. Olha, o meu maior prazer é quando eu vejo um paciente aonde a gente tratou melhorando. Isso para mim não tem nada que pague. Ontem mesmo eu vim fazer uma cirurgia de emergência, o paciente veio de outra clínica, enfim, ele estava mal, a gente precisou fazer uma cirurgia ali na mesma hora que ele chegou. E quando eu abri ele, eu tinha meio que perdido as esperanças, assim. Então, eu até disse para as gurias, eu acho que ele vai virar óbito, avisa a tutora, mandei um áudio, expliquei como foi a cirurgia, que foi bem complicada. E hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, ele estava comendo. Então, isso melhora o dia da gente em 100%. Ai, nem me fala. Eu que já tenho a minha cachorrinha, né, que eu não trabalho na área, só de ver, ela também fez uma cirurgia, né, mas só de ver ela melhorando, assim, nossa, É, é um é. alívio, assim. Exato, isso é muito gratificante porque é claro que é 50% o organismo do animal responder ao nosso tratamento, mas os outros 50% é da gente meter a cara e fazer um bom tratamento, estudar e fazer com que aquele animal melhore. Então, quando tu vê aquilo, é muito gratificante. Falando em estudar, eu acho que toda essa parte de saúde, de medicinas, é uma coisa que o estudo é muito importante, o estudo contínuo. Eu diria que é uma coisa que não pode faltar. Olha minha parede de certificados. Nossa, Pós-graduação eu tenho 7. não? E a minha área mesmo, ela é em cirurgia. Eu foquei em cirurgia todo o meu final ali do meu estágio. Mas, assim, hoje a gente tem um problema, eu vejo isso como um problema, tá? Tu vai ver que quando tu entrar ali na faculdade, as pessoas não vão ver isso como um problema. Mas eu vejo isso como um problema. Antigamente, a gente tinha aquele veterinário, aonde ele fazia cirurgia, ele anestesiava, ele lia um raio-x, ele pegava uma imagem de uma ecografia, ele sabia o que era. E hoje a gente sai da veterinária tão limitado que o cara que escolheu só fazer ecografia, ele só sabe fazer ecografia e não sabe olhar uma imagem de um raio-x. E eu, como veterinária, tá? Eu não tenho anos de formação, mas eu, como veterinária, que eu pego muita bomba, eu vejo que assim, não dá para te ser um bom clínico sem tu saber olhar uma imagem de um raio-x. Não dá para te ser um bom clínico se tu só faz exame de ecografia. Então, assim, o estudo constante, ele é muito importante, mas eu acho que o estudo constante na área clínica em geral, tá? Porque assim, eu vou sair da faculdade, eu vou fazer só ecografia. Eu não concordo. Eu não concordo com isso. Eu acho que assim, todo mundo, tu pode até entrevistar uma das minhas estagiárias se tu quiser. As minhas estagiárias, elas entram aqui, elas sabem anestesiar, elas sabem fazer um ponto, elas sabem fazer uma receita, porque não adianta, tu gosta de cirurgia, mas tu não vai saber o que está acontecendo no organismo do animal se tu não souber clínica. E tu não vai ser um bom cirurgião se tu não souber o fisiológico do animal em geral. Então, assim, isso é um problema muito grande que eu vejo, que o pessoal sai da veterinária e eles querem fazer uma coisa só. E isso é algo que não é legal. Então, assim, tu tem que ter o estudo constante, sim, mas tem que ser numa área geral. Porque, assim, tá, por exemplo, uma coisa que eu nunca me interessei é nefrologia, tá? Em animais. Isso eu não tenho pós-graduação, não é minha intenção em fazer, mas é uma coisa que, tá, daí quando eu precisar eu passo para um especialista, sabe? Mas assim, o tratamento inicial o veterinário precisa saber. Ele precisa saber, porque não adianta tu ser um veterinário mediano. Tu tem que ser um veterinário bom. Tu não vai saber tudo, nunca. Mas assim, o estudo ele tem que ser constante em várias áreas, porque senão não vai adiantar. Até porque o organismo
uma coisinha aqui mexe com o negócio lá do outro lado, né? Eu sempre falo para os tutores, assim, para eles entenderem, gente, o organismo, ele é uma engrenagem. Se uma coisa não tá funcionando, o resto da engrenagem não vai funcionar. Então, tu tem que saber tudo que tá acontecendo, tem que saber o porquê que o rim não tá produzindo, por que não tá funcionando. E isso é uma coisa que eu vejo de limitação dos veterinários de hoje. Falando ainda do curso, que tu disse que muitas coisas tem que pegar por fora também, que já sai muito. Uma coisa que tu gostaria de ter aprendido na faculdade, que tu imaginou que teria aprendido, mas que tu só veio aprender na prática depois. Eu acho que a parte prática em geral da veterinária, tá? Não uma coisa em específica, mas a parte prática. Porque, assim, eu basicamente na minha faculdade, eu não tive. Eu fui aprender a fazer receita quando eu fiz estágio, por exemplo. A gente aprende o que é uma receita, como fazer, mas, assim, fármacos, essas coisas, isso sai muito cru da faculdade. Então, acho que a prática em geral mesmo, sabe? Teve uma matéria que tu considera, tipo, a mais importante. Tipo, obviamente, todas são importantes, mas uma que não dá pra dizer sempre que todo dia tu tem que botar em prática. Fisiologia. Fisiologia. E é algo que a gente odeia na faculdade, eu odiava. Nossa! Sim, eu fui super mal em todas as matérias da fisiologia 1 e 2 ali, a gente não tinha boas notas, né? Passei, mas não tinha boas notas. E hoje, isso é uma coisa, é o que eu acabei de te falar. É uma coisa das principais. É uma coisa que tu acaba fazendo sempre. É uma coisa que tu acaba usando sempre, pra tudo. Então, isso é uma coisa muito importante. A fisiologia eu acho que é uma das partes que me interessa bastante. Que, pela parte que eu estou acostumada, pelo itinerário que eu estou fazendo, eu acho que é uma das partes que eu mais gosto de descobrir. Parece que tudo é tão diferente, tudo faz uma coisa tão certinha, É. cada problema. Exatamente. E no final da faculdade, tu vai pegar, tu vai ter que abrir todas as gavetinhas e juntar tudo. E isso é muito difícil. Tá bom. Como é que tu enxerga esse trabalho de mercado aqui na região Caxias, Rio? Tem mercado para todo mundo, tá? É um mercado que ele tá ascendente, aí ele tá crescente, né, hoje. Mas assim, tu tem que ser um veterinário bom. Porque se tu não for um veterinário bom, se tu não for um veterinário que passe confiança pro teu cliente, vai ter vários outros que vão ser melhores. E eles passam te derrubando. Então, assim, é um mercado que ele tá ascendente, tá crescente, tem muito veterinário que não tá saindo da faculdade bom. Assim, eu tenho veterinários hoje que fazem estágio aqui comigo que são formados há um ano e não sabem trabalhar. Isso porque, não se dedicaram na faculdade, ou, enfim, só não conseguiram o aprendizado real da faculdade, tá? Mas é um mercado que, se tu trabalhar direitinho, vai bem. Dá pra Então, crescer. tu diria que em questão de oportunidade não falta, é só saber aproveitar. Exatamente. E fora do Brasil, assim, não sendo aqui, tem alguma noção? Olha, eu tenho um curso agendado em setembro que eu vou ir para Orlando fazer. É dentro de um hospital lá de Orlando. É um curso que vai falar sobre cirurgia e tudo mais. Eu vou fazer o curso porque eu acho que é super bacana a gente aprender e trazer coisas novas, tá? Mas, sinceramente, eu acho que não vão ser coisas que eu vou poder usar dentro da minha rotina no Brasil, porque a realidade é outra. É muito diferente, tá? Muito diferente mesmo. Eles estão muito mais avançados que a gente. Bom, tanto que a ressonância, por exemplo, ressonância para eles é uma coisa igual raio-x para nós. E hoje aqui a gente ainda tem essa dificuldade, né? Exames mais complexos, tomografia, ressonância, essas coisas assim, são coisas bem mais complexas pra gente, tá? Então, fora do Brasil, e eu também não sei como é que é o mercado lá, tá? Mas eu acredito que não seja tão remunerado quanto aqui. Eu acredito que seja mais ou menos assim, igual a medicina humana, que não é tão remunerado quanto no Brasil. Não sabia disso, É, bom saber. sim. E sobre essas percepções em relação a perspectivas financeiras aqui em Caxias, mais ou menos? Tem que ser corajoso, tá? Tem que ser corajoso. Porque, assim, quando a gente assumiu aqui a clínica, não foi uma dívida baixa que a gente fez, mas por trabalhar com a comunidade, por querer fazer algo que realmente tenha relevância, né, para dentro da comunidade em Caxias, a gente decidiu arriscar, tá?
Mas nós já tínhamos os nossos clientes, nós já tínhamos a nossa rotina, né? Então foi algo que a gente trouxe para dentro, porque na verdade a gente precisava de uma estrutura melhor e maior para trabalhar com o que a gente já trabalhava hoje, tá? Mas, que nem eu falei, ela é ascendente, tá? Ela tá em crescimento cada vez mais. Não dá para reclamar. Ótimo. Em relação a esses cursos extras depois da faculdade que tu fez, poderia me dizer alguns deles que tu acham que foi importante para tua trajetória? Olha, eu sempre foquei na questão ali da cirurgia. Então, eu saí da faculdade, eu fui fazer pós em cirurgia e cursos em cirurgia, eu tenho vários. Aí, depois, eu fiz as pós-graduações que eu achava que um clínico geral precisava aprender um pouco mais. Eu atendo alguma coisa, assim, de especialista, mas as pós-graduações que eu fiz foi mais para atender com qualidade o meu cliente do que em si atender como especialista, tá? Então, assim, eu acho que as clínicas em gerais, tá? Eu tenho pós em oftalmo, eu tenho clínica de gatos, que foi muito importante, foi bem bacana, que isso é uma coisa bem nova aqui, tá? Não existia, é um curso bem novo. Então, clínica de gatos aí a gente tá falando de em torno de 2 anos que saiu. Isso é muito novo, tá? Eu tenho também cursos de imagem, então ecografia, raio-x, tudo isso eu laudo e sei fazer, isso é muito importante, porque como eu te falei, tu saber toda a fisiologia do negócio funciona muito melhor numa clínica. Para te passar um tratamento para o tutor é muito melhor. Tem, deixa eu ver, tem a de dermato também foi muito importante, tá? De dermato também foi algo bem importante, porque dermatologia em si ela não é difícil, mas ela tem alguns detalhezinhos que se tu pegar e tu aprender aqueles poucos detalhes, assim, o tratamento do paciente, nossa, ele vai muito pra frente, sabe? E eu acho que a questão que eu vou focar em falar é na questão da imagem, tá? Um veterinário que sabe fazer uma ecografia, um veterinário que sabe fazer, ler um raio-x, uma imagem, pegar uma imagem de raio-x, realmente ler ela, nossa, ele é de outro nível, assim. E outra coisa também muito importante, que assim, os veterinários não saem da faculdade sabendo ler exame de sangue. Isso é uma coisa surreal, mas eles não sabem ler exame de sangue. Eles não sabem o porquê daquela alteração, o que está acontecendo. E isso também, isso é uma coisa que tem que focar, tem que fazer. E agora a última pós que eu estou fazendo em neuro, que eu estou começando, mas essa eu gostaria de atender como especialista mesmo. Porque eu acho que a gente tem muito paciente agora com recidiva e de AVCs, hérnia de disco e tudo mais, então isso faltou na minha clínica. No momento que eu fui atender, assim, foi algo que eu vi que faltou na minha clínica, por isso que eu fui fazer. Sempre melhorando. Exatamente. Uma dificuldade, assim, que tu tem maior em atender os pacientes, os animais ou os tutores? Então, tem alguns tutores que são bem complicados. Bem complicados mesmo. Mas, assim, eu acho que uma coisa que eu falo pra minha equipe também, sabe? Tutores complicados, o que que tu faz com ele? Tu tem que ter o feeling, tu tem que ter o feeling de venda, porque assim, ó, se tu não sabe vender o teu trabalho, se tu não tem confiança em vender o teu serviço veterinário, nem eu vou acreditar em ti. Então, assim, tá, aquele tutor difícil, que não quer fazer o tratamento, que, pô, senta, conversa com ele, sabe? Fala para ele que, ó, olha, teu bichinho, ele precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, assim, eu acho que passar maior informação ali pro tutor, ela vai te passar um pouco mais de confiança também. Então, eu acho que, assim, muitas vezes a falta de confiança na gente vai fazer com que a gente tenha dificuldade em lidar com o tutor. Mas sempre com o tutor, o animal nunca. Ah, os animais. Última pergunta. Um conselho que você daria, que deixaria para os jovens que se interessam em seguir nessa área? Estudem muito. Façam muito estágio. Façam estágio em lugares que deixam vocês colocar a mão, que deixam vocês fazer, porque é ali que vocês vão aprender. Dentro da faculdade é só uma base, é só um início, é só uma coisa que vocês vão ter para iniciar. Começar a Exatamente. Os 5 anos de faculdade é só para iniciar. Então, assim, procurem lugares que vão dar oportunidades de verdade. Não aquele local que vai ir atrás, que vocês vão só atrás do veterinário, que vocês não podem discutir caso clínico.
Vão para lugares que possam fazer vocês trabalhar. Vão fazer vocês meter a mão mesmo, de verdade. Isso vai mudar totalmente o profissional de vocês. Muito obrigada. Ah, só última pergunta. A tua formação em veterinária se formou aqui em Caxias? Em que faculdade? Eu iniciei a minha faculdade na Murialdo, que agora não é mais Murialdo, né? E eu terminei na FSG. Eu precisava trabalhar e eu junto com a faculdade, e daí eles tinham mais cadeiras à noite e eu acabei migrando para lá, só por isso.